Fala, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Wagner de Geografia. Estou aqui justamente para trazer os principais conteúdos da nossa revisão aí para a primeira prova, para a segunda prova, né, do primeiro bimestre, que é justamente a nossa prova global, tá certo? Espero que todo mundo esteja bem. Então, vamos direto aí aos nossos assuntos. Beleza? Primeiro conteúdo, pessoal, vai seguir o finalzinho do capítulo 13 e vai entrar no capítulo 14, beleza? Primeiro conteúdo vai ser sobre a questão da transição demográfica. O que é essa transição demográfica? Vou perguntar a você como é que ocorre para ser esse processo de transição demográfica, basicamente os 4 estágios, tá certo? E entende, pessoal, por transição demográfica, a oscilação entre as taxas de crescimento e variações populacionais, tá certo? Esse conceito ele foi elaborado no ano de 1929, tá certo? Pelo Thompson, basicamente contestar matematicamente a teoria demográfica malthusiana. A gente lembra da teoria malthusiana, a gente viu em sala de aula, as principais características, as principais formulações ali do Malthus, tá certo? E principais mudanças que ocorreram que sua teoria não veio a se concretizar. Tudo bem. Aí, pessoal, os estágios vão ser o seguinte. A gente vai ter um primeiro estágio de crescimento populacional, que a gente vai chamar, onde vai se caracterizar pelo seguinte: altas taxas de natalidade, certo? E também altas taxas de mortalidade. Ou seja, portanto, a gente tem um pequeno crescimento populacional. Há 100, 200 anos atrás, essa característica da população mundial era dessa forma. A gente tinha uma taxa de fecundidade muito alta, certo? O número de filhos por mulher era extremamente alto, mas também a mortalidade era muito alta também. Por conta de quê? Por conta de que a gente não tinha desenvolvido vacinas, não tinha desenvolvido mudanças médico-sanitárias que possibilitassem a nossa vida se prolongar mais, certo? Com o passar dos anos, pessoal, a gente chegou num chamado segundo estágio, tá certo? Que segundo estágio foi esse, vai? Com a industrialização e a urbanização da sociedade, apesar das péssimas condições de moradia e de saúde nas cidades industriais no início, e a elevação da produtividade e oferta de bens de subsistência, propicia uma melhora progressiva, pessoal, no padrão de vida da população, certo? Junto com as revoluções industriais também veio uma revolução médica, descobertas médico-sanitárias, tá certo? Com isso, pessoal, o que é que a gente teve? A gente teve o seguinte, uma queda nas taxas de mortalidade, mas ainda a manutenção das taxas de natalidade. Então, o que a gente teve foi o seguinte, a gente teve o que? Olha aqui, o segundo passo, teve uma alta taxa de crescimento populacional. A gente analisou a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade e viu que a gente teve um boom gigantesco, tá certo? E o terceiro passo, pessoal, qual foi o terceiro passo? O terceiro estágio, né? O terceiro estágio, pessoal, a gente foi o seguinte, ó, com o passar dos anos, novas condições de desenvolvimento na sociedade vêm propiciar a queda nas taxas de natalidade, como o alto custo de vida, uma entrada da mulher no mercado de trabalho, o aumento da expectativa de vida, a utilização dos métodos contraceptivos, tudo isso ocasionou e juntou aí para que o quê? Simplesmente a nossa taxa de natalidade ela baixasse, a expectativa de vida aumentasse, e diminuísse o quê? O crescimento populacional. Tudo bem? E o quarto estágio, pessoal, é o seguinte, ó, nesse último estágio, as taxas de crescimento ficam próximas a 0%, abaixo da reposição populacional, consequência do declínio na taxa de fecundidade e ampliação da expectativa de vida média. A gente tem um processo, pessoal, resumidamente, a gente pode falar, a gente tem um processo de envelhecimento populacional, tranquilo? Vai ter o primeiro estágio de altas taxas, tanto de natalidade como de mortalidade, vai ter um baixo crescimento populacional. Segunda fase, a gente vai ter uma alta taxa de natalidade, porém, a gente vai aumentar o nosso índice de expectativa de vida, então a gente vai ter um crescimento elevado. Terceiro passo, a gente vai ter uma diminuição na taxa de natalidade e um progressivo também aumento na expectativa de vida. E o quarto passo, a gente vai ter uma decadência justamente nas taxas de natalidade. Populações vão envelhecer e vão ter menos filhos, certo? Esse processo pode ser expresso, pode ser visto justamente nas pirâmides etárias do Brasil. Tá bom? A pirâmide etária de 1950 era uma pirâmide etária de base larga. Nascia muita gente, mas também morria muito. Certo? Então, era base, aquela pirâmide que a gente chama de pirâmide egípcia, certo? Era a base larga e topo estreito, ou seja, uma alta taxa de natalidade e um baixo índice de
de expectativa de vida. Com o passar dos anos, pessoal, o corpo dessa nossa pirâmide foi se alargando, as taxas de natalidade foram caindo, tá certo? E a gente tem um processo de transição demográfica no Brasil. Temos o envelhecimento da população brasileira, beleza? É aí que tá. Isso aqui é a transição demográfica. Tranquilo, pessoal? Pode ser cobrado aí tranquilamente, né? Esses estágios. Olha só. Outra questão importante nessa prova, desculpa aí, ser justamente, pessoal, os indicadores socioeconômicos. Primeiro indicador socioeconômico é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que a gente sabe se esse país é desenvolvido ou não? A gente vai levar em consideração 3 aspectos. Renda per capita, ou seja, renda por pessoa. A gente pega o montante, o PIB, Produto Interno Bruto, todas as riquezas que aquele país produziu, vai dividir por cabeça, por pessoa. Lembre-se aí daquele exemplo da casa. A gente tem uma casa na qual a gente tem um chefe familiar, ou sendo ele mulher, homem ou mulher, ganha R$ 1.000. Quando a gente divide esses R$ 1.000 por 4, dá o quê? Para cada um? 250. Então, isso é a renda per capita daquela casa. A gente faz da mesma forma no país, no estado, no município, esse cálculo. A gente leva também em consideração, pessoal, esperança de vida ao nascer. Qual é a expectativa de vida dessa criança ao nascer naquele país? Certo? E também o nível de escolaridade. Então, são esses 3 pilares aí que vão levar a gente saber se o país ele é desenvolvido ou não. O IDH ele vai de 0 até 1. Certo? Os países que têm o maior índice de desenvolvimento humano, os extremos, é Noruega, são os países nórdicos, Finlândia, entre outros ali. Depois a gente vai ter o Brasil, que está mesmo ali no meio, com 0,7, certo? Guiana aqui com 0,6. E vamos ter os países com os piores índices. República Centro-Africana, por exemplo, 0,3, quase zero, basicamente. São países extremamente desiguais, índice de pobreza elevadíssimos, índice de educação baixíssimos, tá certo? São países que têm essas questões sociais lastimáveis ainda a ser resolvidas, tá bom? Então, ó, a gente tem 2 exemplos. Eu trouxe aqui a Noruega de um lado e o Níger do outro. Nações totalmente distintas. Uma nação totalmente dependente da agricultura, uma agricultura arcaica, e outra que já tem um desenvolvimento econômico muito mais elevado. E norueguês investe em bolsa, norueguês investe em petróleo, certo? Investe em empresas com um alto grau de tecnologia, muito diferente daqui desses países subdesenvolvidos de economia agrária. Tranquilo? Seguindo? Outro indicador social, pessoal, é o Gini. O que é o Gini? O Gini é um coeficiente que ele aponta o grau de desigualdade em um país e ajuda a compreender melhor a realidade da população desse país. Ele completa, pessoal, as pirâmides etárias, o PIB e o IDH, revelando as informações que esses outros instrumentos podem omitir. Tá certo? É o caso de um país, de um município aqui, pertinho de nós, é o município de Boa Vista. O município de Boa Vista tem muitas indústrias, tá certo? Principalmente no ramo da mineração. Tem um PIB elevadíssimo. Aí, quando a gente pega esse PIB e divide pelo quantitativo de pessoas, já é um PIB alto. A gente pensa que o lugar é desenvolvido. Quando a gente vai olhar as relações sociais, quando a gente vai olhar as condições de vida daquelas pessoas, não é isso que reflete, tá certo? Existe só uma minoria e o restante bem desigual. Ó, esses países vai ter que considerar o Gini de 0 até 1. Beleza? Quem tiver mais próximo a 0 são justamente os países que vão ter máxima igualdade na repartição da riqueza. E os países que estão justamente próximo a 1 vão ser os que são mais desiguais quando o assunto é riqueza e distribuição de renda. Os países que estão mais à frente, nesse caso, Eslovênia, Dinamarca, Camboja, a própria Noruega. A gente vai descendo, vai chegar no Brasil, chega no Haiti, na África do Sul, tá certo? Esse coeficiente, pessoal, ele foi desenvolvido pelo matemático italiano Conrado Gini. Mostra o grau de concentração de riqueza de um país, assim ele revela o nível de desigualdade de repartição. Essa foto aqui, pessoal, ela é uma foto clássica nas aulas de geografia. Inclusive está no livro, por isso eu retirei de lá. Mostra aqui 2 bairros totalmente distintos. Um bairro aqui de São Paulo, 2 estão de São Paulo, um dotado de infraestrutura urbana, os aparatos urbanos que dá uma vida digna às pessoas que vivem ali, e de outra a gente tem um bairro totalmente à margem, basicamente, da sociedade. Certo? Com certeza aí o serviço de água, serviço de energia de má qualidade, serviços públicos aí vai ser difícil você encontrar num lugar desse, certo? Pode encontrar, claro que vai encontrar, mas vai ser bem mais difícil, vai ser bem mais sucateado.
Então, esses coeficientes, tá certo? Esses dados, eles nos revelam isso, pessoal. Como é que a população brasileira está vivendo? Como é que essa população mundial está vivendo? Tá bom? Outro assunto de extrema importância da nossa prova vai ser justamente a distribuição da população mundial. Os fatores que contribuem para a distribuição da população mundial. Hoje a gente tem China, Índia, tá certo? Estados Unidos, Indonésia, entre outros países aí como sendo os mais populosos do mundo. Esses países, hoje, os asiáticos lideram, tá certo? Com o continente que tem o maior contingente populacional. Em seguida, já temos a África, tá certo? Depois a América. Ao longo dos anos, essa linha daí da África, que você está vendo aqui em vermelho, vai passar a Ásia. Os países mais populosos do mundo que eu mostrei para vocês no gráficozinho, aquele Population Pyramid .net, vocês vão ver que vai ser justamente os países africanos. Nigéria, Níger, Tanzânia, entre outros, vão ser países extremamente populosos. Tem altas taxas de natalidade naqueles lugares e simplesmente vão ter grandes contingentes populacionais. Beleza, vai. Mas como é essa questão dessa distribuição? Tem no livro de vocês esse ciclo. Esse ciclo aqui, ó, tá Índia, tá China, tá Bangladesh, tá Indonésia, tá Japão, países extremamente populosos. Se a gente faz um ciclo, aí a gente vai ter o seguinte, ó, que mais da metade da população mundial vai viver nesse ciclo. Países extremamente populosos, tá certo, pessoal? Estão distribuídos aí nessa parte da Ásia, no leste asiático, em outras partes da Ásia, em outras regiões. Tudo bem? E essa densidade demográfica, que é como a população está distribuída sobre o território. Vamos ter áreas densamente povoadas, no meu caso, em alguns ambientes da China, aqui no Japão, na Índia. Essas regiões aqui, ó. Essa região aqui é a região do Rio Nilo, extremamente povoada também. A região litorânea, pessoal, do Brasil, está aqui, ó. Região litorânea do Brasil, toda ela bem com contingentes populacionais elevados. Até a Europa, bem densamente povoada. Agora já existem outros lugares que são considerados vazios demográficos, certo? Anecumes, certo? Ecúmeno é o espaço geográfico habitado pelo ser humano e anecúmeno vai ser justamente o que não é habitado. Olha, essa imagem aqui da noite, das luzes. Reparem que o deserto do Saara quase não tem luz. Os desertos aqui de Gobi, lá na China. Temos também a Mongólia. Temos também a região da Sibéria, lá na Rússia, certo? Entre outros. Aqui a Groenlândia, um pouco aqui do deserto da Namíbia, deserto aqui na Austrália. São regiões pouco povoadas. Olha aqui essas imagens. Que é no Oriente Médio, um pouco da África, tá certo? Vejam bem, onde tem água, ó, Rio Nilo, Rio Tigres e Eufrates. Aqui tem outro rio também importantíssimo para essa região. E aí, como é que tá? Você vê que tem um adensamento populacional muito forte ali. Mas quais são os fatores climáticos, quais são os fatores físicos naturais que fazem com que essa localidade seja pouco habitada? Clima extremo. Nesse caso é clima extremo, tá certo? Os desertos, condições de aridez muito elevada, por isso esses lugares são pouco povoados. A gente tem casos de regiões áridas habitadas? Tem. O próprio deserto do Saara tem povos nômades. Mas também a gente tem um exemplo muito bacana que é Israel. Israel existe um centro de desenvolvimento de pesquisas para a convivência ali com aquele ambiente árido, que possibilita a fixação daquele povo em um ambiente árido, tá certo? Existe investimento em educação e tecnologia que faz com que eles conviver com aquele clima árido, certo? Um clima extremo, tá certo? Então, são justamente por conta das técnicas que possibilitam que essas pessoas vivam ali. Tranquilo, pessoal? Outro exemplo de vazio demográfico é a Mongólia. Certo? A Mongólia vai ter poucos centros urbanos grandes e o restante vai ter distribuídos em aldeias, em vilas. A gente vai ter um vazio demográfico muito grande. É uma região de estepes, é uma região mais desértica também, certo? E é um país que tem um contingente populacional pequeno também. Aí as suas densidades demográficas vão ser baixíssimas. Tranquilo? E um ponto muito interessante da nossa aula vai ser sobre as atualidades. Atualidades de quê, Wagner? Questão dos refugiados. Refugiado é aquele que ele vai ser obrigado a deixar seu país, certo? Obrigado a deixar sua região.
Pode ser por questões naturais, tsunamis, terremotos, entre outros, secas, qualquer coisa aí com relação aos aspectos físicos naturais, mas também pode ser com relação aos aspectos sociais e econômicos, guerras, conflitos, perseguições religiosas que fazem com que essas pessoas sejam obrigadas a deixar seu país. Nos últimos anos, a gente teve um deslocamento muito grande de sírios, venezuelanos, de afegãos, tá certo? De vários outros povos africanos, por exemplo, tá certo? Principalmente o povo sírio, mais de 10 anos de guerra, certo? E a questão da guerra fez com que dizimasse aquele país, um país hoje que se encontra totalmente, não vou usar essa palavra não, tá certo? Mas que hoje, basicamente, sua economia está destruída, poucas cidades ainda restam, tá certo? A capital ainda está forte, mas desprezível não, que não é essa a palavra correta, mas a situação é lamentável, é muito triste. Situação de guerra, só quem perde são as populações, pessoal. São o povo que ali abriga aquele lugar, que tem aquela identidade com aquele país, tá certo? E atualmente a gente tem uns exemplos ucranianos. Certo? A Ucrânia que já fez parte da Rússia, quando era a questão da União Soviética, mas a gente sabe da história, a gente sabe da Guerra Fria, a gente sabe da repartição desses países e sabe dos conflitos étnicos e históricos que existem aí, e há o desejo da Rússia ter esse território ucraniano para ela novamente, tá certo? Tem duas regiões lá que é a região Donbass, tá certo? Donbass, eu acho que é assim que se fala, se eu errei, por favor, me desculpem, mas tem duas regiões bacanas lá, que é Donetsk e Luhansk, acho que é assim que se pronuncia. Regiões que falam russo, regiões que têm uma proximidade muito grande com os russos, e quando essas regiões proclamaram sua independência, simplesmente aí deu o boom, o estopim dessa guerra, que já existia, pessoal, desde 2014, com a anexação dessa região aqui que eu estou apontando para vocês, da Crimeia, tá certo? E vários outros pontos. Beleza? A questão dos refugiados é bem simples, eu quero saber o que é um refugiado, é claro, quero saber quais são os principais movimentos que causam esse fluxo, quais são as questões naturais, quais são as questões econômicas, quais são as questões políticas que causam esses movimentos, esses fluxos de refugiados. E como é que eles são recebidos? Como é que eles são recebidos? Aí é que tá certo? A gente vai analisar o processo de xenofobia. Xenofobia, aversão, preconceito, com relação a quê? Com relação àquele que vem do exterior, tá certo? Exemplo, construção do muro na fronteira entre Estados Unidos e México é acelerada e gera medo de contaminação. Isso aí foi durante a pandemia e antes da pandemia também, tá certo? Esse processo de construir um muro. Simplesmente os Estados Unidos ele tem uma política para receber esses refugiados, essas pessoas que saem aqui, ó, de Honduras, Nicarágua, do próprio México, do próprio Brasil, Haiti, entre outros, que querem viver o sonho, o American of Life, o Way of Life, tá certo? Viver o sonho dos Estados Unidos, não podem chegar lá, certo? A maioria tenta entrar no país de forma ilegal, tá certo? Mas existe um processo aí bem interessante de contradição desses discursos. Enquanto essas pessoas latino-americanas querem entrar nos Estados Unidos, querem ter o sonho de viver ali nos Estados Unidos, e são negados muitas das vezes, 90% tranquilamente. Os Estados Unidos vão receber agora até 100 mil refugiados da Ucrânia. E aí, pessoal, como é que ocorre isso? Porque há essa contradição no discurso. Não é todo mundo pessoa, não é todo mundo que quer uma vida melhor, quer sair daquela condição deplorável, seja ela natural, seja ela de perseguição política, seja ela de guerra, tá certo? Então, porque há dois pesos e duas medidas. Beleza? É isso que eu quero que você pense, é isso que eu quero que você reflita. Outro exemplo aqui é a questão da xenofobia seletiva. Kiev não é Iraque ou Afeganistão. Racismo e xenofobia na guerra na Rússia. Pode pesquisar aí no seu Google, no seu pesquisador, simplesmente xenofobia seletiva. E o que é que vai dar? Você vai ver vários exemplos, tá certo? De racismo, de tratamento de pessoas como segunda categoria quando chega nesses países. São pessoas normais, pessoal. É dentista, é engenheiro, é barbeiro, qualquer profissão que seja. Chegam nesses países e muitas vezes são tratados como cidadãos de segunda categoria. A questão da xenofobia seletiva, que eu quero falar aqui para vocês, é a seguinte. Muitas vezes os ucranianos estão sendo bem recebidos, beleza, faz parte, tem que ser assim mesmo, mas não, esses outros refugiados não estão sendo bem recebidos, como foram os sírios, como são os afegãos,
principalmente quando se trata de outras religiões islâmicas, aí é que o bicho pega, tá certo? Então, é necessário discutir os rumos da nossa humanidade, dessa relação entre várias culturas, dessa relação entre vários povos, tá certo? Para o futuro e para o presente que está acontecendo nesse momento agora. E aí, pessoal, como é que funciona isso? Certo? Em pleno século XXI, a gente vai ter guerras, vai ter disputa por poder e vai conviver assim, vai aceitar o nosso irmão, alguns sim, outros não, simplesmente por diferenças étnicas, diferenças culturais. Então, pessoal, fica a reflexão, tá certo? E também fica aí as dicas para a nossa prova. Tranquilo? Está disponível aqui no WhatsApp de vocês, tá certo? Estou me recuperando bem da cirurgia, tá bom? Tá bem, tudo bem tranquilo aqui, já tá doendo bem pouquinho, já dá para falar aqui bem massa. E vamos embora. E boa noite, bom descanso, bom final de semana aí para vocês. Valeu, é nóis.